Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje, no artigo dessa semana, vamos ver como o álcool afeta a nossa fala em outro idioma. Não sei se já aconteceu com alguns de vocês aí, quando vocês estão viajando e tem que falar um outro idioma, por exemplo, inglês, e às vezes trava, ou simplesmente você está falando e está consumindo álcool e você tem a percepção de que quando você ingere o álcool, fica mais fácil falar outro idioma. Pois é, foi isso que esses pesquisadores aqui procuraram saber. Será que isso é verdade ou não? Aqui está o título do artigo. Aqui estão os pesquisadores, o ano de publicação, 2017, e a revista no qual o artigo foi publicado. Vamos para o paper propriamente dito. Ele faz uma introdução a respeito do álcool, da memória, de aprender outro idioma, e vamos para a parte que nos interessa, que são os materiais e métodos. Esse aqui foi um estudo randomizado, no qual eu tinha dois grupos, um ingeriu álcool, o outro não ingeriu álcool, tá? E aí foi pedido para eles realizarem um teste de outro idioma e eles fizeram a autoclassificação e esse teste de outro idioma foi filmado e um terceiro observador também classificou o desempenho deles. A gente vai ver aqui os participantes, depois a gente vai para os materiais utilizados, depois a gente vê o desenho completo do estudo. Eram 50 estudantes e eles tentaram, os pesquisadores tentaram deixar a amostra mais homogênea possível aí para poder fazer essa comparação de proficiência em outra língua. Nesse caso aqui, no holandês, o Dutch. E aí, para os indivíduos fazerem parte da amostra, entrarem no estudo, eles tinham que ter passado no exame NT2 aqui. E além disso, também eles tinham que reportar que eles bebiam álcool ocasionalmente, para a gente não ter nenhum tipo de outlier no estudo. E a média de idade desses estudantes era de 22 anos. Com relação aos materiais, os pesquisadores quiseram garantir aí, um nível de álcool de 0,4% no sangue. E aí, os dois grupos que eu falei anteriormente receberam drinks, só que esse aqui tinha álcool e esse aqui era água. E aí, os drinks eram de 250 ml. E aí, antes do experimento, os participantes eram informados aí que eles poderiam receber um drink que continham álcool durante o estudo. Só que os participantes não eram informados explicitamente que os drinks tinham álcool. Então, isso aqui foi cegado. Se eu chegasse lá, eu ia saber que eu poderia receber um drink contendo álcool. Mas na hora que eu pegasse o meu drink, eu não ia saber se tinha ou não tinha álcool, tá certo? Então, isso foi o cego dos participantes. E aí, foi pedido aí que eles consumissem o drink no período máximo de 10 minutos. E aí, foi analisado o teor de álcool deles. E eles fizeram isso pós aqui o consumo, só que esse pós eles aguardaram uns 15 minutos para justamente o álcool ser absorvido aí no nosso sistema. Os participantes também tiveram que dar uma autonota para a habilidade deles no holandês, tá? E além disso, o que eles tiveram que fazer foi argumentar a respeito do uso de animais em testes, aí por 2 minutos. E aí isso foi filmado, a argumentação deles. Além disso, eles também tinham que falar tinham que reportar ali como eles acham que eles foram com relação à argumentação, né? Dar uma nota ali para a argumentação deles com relação à habilidade
no idioma, no caso aqui no holandês, e não na argumentação em si. Que mais? E aí, essa argumentação que eu falei anteriormente, essa argumentação, ela foi filmada e aí um terceiro avaliador deu a nota ali para essa argumentação dele, dos participantes, lembrando que era com base na habilidade da língua e não na argumentação em si, tá? E aí, para saber aí se quem tomou a birita ia superestimar os valores, as notas que eles tinham que dar para si mesmos, foi pedido aí que eles fizessem testes de matemática, desde o mais simples até o mais difícil. E aí, também foi pedido que eles fizessem um teste de autoestima, tá bom? Para justamente controlar essa super confiança deles. Lembrando que quem quiser saber mais de cada teste, enfim, o link do artigo vai estar lá na descrição. E aí, como é que aconteceu? A gente viu os participantes, vimos o que foi utilizado em cada área, e agora a gente vai ver o desenho completo, desde o momento que o indivíduo chega no laboratório até ele ir embora. E depois a gente vai para a parte divertida, que são os resultados. Bom, eu tinha 2 pesquisadores, tá bom? Para justamente ser blindado, então foi blindado tanto os participantes como os avaliadores. Então, o primeiro avaliador aí preparou e ofereceu o drink, e o segundo avaliador aí controlou o teste de performance do idioma, né? Que eles tinham que fazer a argumentação. E aí, aqui falando a respeito da blindagem, né? De cegar os avaliadores. E aí, no caso, também foi pedido para que, quando houvesse a troca dos avaliadores, o participante não comentasse nada com o segundo avaliador do que havia acontecido anteriormente. E aí, eles fizeram a medida aí de álcool, do nível de álcool dos participantes aí, antes, né, e depois, e foi feito antes, ofereceu o drink aqui, tá bom? E aí não sabia se era, o participante não sabia se era com álcool ou sem álcool. E aí, eles tinham ali os 10 minutos para consumir. Depois disso, esperou-se aí 15 minutos. E aí, depois desses 15 minutos, foi medido aí de novo o nível de álcool no sangue. Que mais? Aí os participantes tinham que fazer ali o self-rating do idioma, ou seja, dar uma nota ali, vamos supor que é de 0 a 10 do meu conhecimento, né, a respeito daquele idioma. Depois eles faziam o teste de fala, depois eles faziam a parte da continha matemática e depois faziam a escala de autoestima lá. Aí tem a análise dos dados, a estatística e vamos para a parte divertida, a nossa tabela 1, que traz os principais resultados aqui do estudo. Vocês estão vendo que esse aqui está numa cor diferente, eu vou voltar nele depois, tá certo? Bom, com relação à performance do idioma, quando a gente vê aqui que eles fizeram um teste, aí foi gravado, aí deu para o avaliador. Quando esse avaliador cego viu de fora, ele não sabia quem era do grupo Birita e do grupo Água. E ele viu e deu a nota da seguinte maneira, de 0 a 100 aí, 61,53 para o grupo álcool, né, para o grupo Birita, e 56,65 para o grupo água. E o P foi de 0,02. E está me dizendo que quem tomou birita teve uma nota maior no teste do idioma, tá certo? Ou seja, falou de uma maneira melhor ou atingiu uma pontuação
maior no teste de idioma, quando foi avaliado por quem estava de fora e não sabia se tinha tomado birita ou água. E aí, com relação a você estratificar essa pontuação, a única que deu diferença significativa foi na pronúncia. Quem tomou birita teve uma pronúncia melhor, aqui foi significativo, tá bom? De quem, quando comparado a quem tomou água. Ou seja, tomar birita melhorou a pronúncia em outro idioma. E aí, por último aqui, eles tinham que, depois que eles faziam um teste lá de matemática, eles tinham que dar uma autonota, falando, o que você acha, como você acha que você foi no teste de matemática? Era um dos testes ali, para ver se eles não iam superestimar alguma coisa, né, quem tinha tomado birita. E a gente viu aqui que, por incrível que pareça, quem tomou birita foi mais consciente na resposta de autoavaliação do teste de aritmética. Ou seja, quem tomou birita aqui classificou de 0 a 10 ali como 7,15. O tanto ali, vamos supor que eram 10 questões, cada uma valendo um ponto. Então eles falaram que eles tinham acertado ali em média 7 questões. Já o grupo Água tinha falado que tinha acertado 8 questões. E esse valor aqui foi significativo, tá bom? Ou seja, quem tomou água se deu uma maior autonota, ou seja, falou que tinha acertado mais questões quando comparado ao grupo que tomou birita. Só que aí quando a gente vai aqui no valor de questões resolvidas, a gente vê que realmente quem tomou água teve um score maior quando comparado a quem tomou álcool, tá? Mas isso não foi significativo. E aí quando a gente vai lá para cima, por isso que eu resolvi falar depois está na outra cor, brincando, né, com essa parte de quem bebeu álcool foi mais consciente, mas lembrando que isso é uma brincadeira, tá? Os participantes que beberam álcool se deram uma nota maior, tá? Lá na parte do teste do outro idioma, na performance lá do teste de argumentação a respeito o uso de animais. Só que aqui foi 55 no grupo pirita e aqui foi 53 no grupo água. Só que isso não foi significativo, tá? Então, mostrando aí, né, falando de uma forma brincando, que não teve diferença significativa aí na consciência de quem bebeu. Mas a gente sabe que tem alteração sim, tá, galera? E aí, ele faz uma discussão muito interessante, ele até ele consegue trazer um pouquinho aí dos efeitos do álcool no nosso corpo, traz também falando um pouquinho da ansiedade, vale muito a pena ler a discussão desse estudo. E vamos para a conclusão dos autores. Os autores aqui concluem que o consumo de baixas doses de álcool resultam numa melhor avaliação perante a terceiros, a sua habilidade de falar outro idioma, tá bom? E que a autoavaliação não foi afetada por essa dose baixa de álcool, né? E aí que eu brinquei lá em cima que quem bebeu álcool estava consciente, né? Lembrando que isso é uma brincadeira, tá certo, pessoal? Aqui estão os agradecimentos, referências, enfim. Vamos lá para cima, para finalizarmos o artigo. Então a gente viu aqui que, basicamente, baixas doses de álcool, elas afetam de uma forma positiva a pronúncia de palavras de uma língua estrangeira, né, quando você está aprendendo essa língua, e quem vê de fora tem a percepção de quem bebeu fala melhor do que quem não bebeu, no caso bebeu álcool, beleza? Mas que fique bem claro, muito cuidado com a ingestão de álcool, álcool causa dependência,
álcool afeta também no seu raciocínio, no processo do seu cérebro, enfim, isso aqui é um estudo, tá? Que eu resolvi trazer um pouquinho diferente, mas sejam responsáveis. Beleza, galera? Valeu!